de Deus, um grande abraço. Hoje eu quero conversar com vocês sobre ato e potência. Mas antes, quero dar início com duas perguntas muito importantes. O que é a mudança? O que é se tornar algo? Aristóteles responde essas duas perguntas com uma teoria. A teoria do ato e da potência. Aristóteles define ato, que ato é aquilo que é seu estado estático e atual. Exemplo, uma semente em ato é apenas uma semente. É apenas uma semente. Enquanto, para a potência, ele define como o que algo venha a ser, ou poderia se tornar. Algo que o seu potencial define, direciona. Aquilo que simplesmente pode se tornar assim. Uma semente em potência é uma árvore. Né? Exemplo, em ato, um menino é apenas um menino. Em potência, um menino é um homem. Em ato, um homem ou uma mulher, né? Um homem é apenas um homem. Mas em potência, ele é um sacerdote, ele é um líder, ele é um orientador, ele é um professor, ele é um profissional. Uma árvore em ato é apenas uma árvore. Mas em potência, ela é uma mesa, ela é uma cadeira, ela é um papel, ela é um livro. Aquilo que ela se tornaria ou se torna no futuro. Aquilo que ela viria a ser. Em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, nós temos uma passagem muito interessante, uma passagem muito legal, muito propício para esse aspecto. Davi estava já no seu leito de morte e ele vai preparar o seu sucessor, né? Seu sucessor e filho, Salomão, para assumir as rédeas do seu governo, assumir as rédeas do seu reino, dali em diante, dali para frente. E então ele diz uma frase, ele dá início à sua conversa, dá início às suas instruções para Salomão, dizendo da seguinte forma. Ele diz para Salomão, 1 Reis 2:2, ele diz: esforça-te e seja homem. Esforça-te e seja homem. Davi, ele se refere a ser homem em potência e não apenas em ato, né? Ele se refere àquilo que Salomão deveria ser e exercer, né? Não apenas um homem, por exemplo, um homem do sexo masculino, ele, olhando para ele, é apenas um homem. Mas quando se fala do potencial, quando ele se fala de potência, dentro da definição aristotélica, quando se fala de potência, fala daquilo que ele precisa exercer. Daquilo que é a função que uma mulher precisa exercer. Daquilo que um homem precisa exercer. Suas responsabilidades, o pleno desenvolvimento de sua capacidade. Né? Sair de simplesmente um ato estático, mas partir para o seu potencial, para exercer todas as suas funções. Então Davi, ao dizer para Salomão, seja homem, ele está dizendo, assuma todas as suas responsabilidades, assuma todas as suas obrigações, cumpra todo o seu dever, pratique tudo o que é necessário e de ordem masculina, aquilo que é função, aquilo que é do seu âmbito, aquilo que é da sua autoridade. Antes de partir, Davi dá essas duas instruções básicas. A primeira delas, repito, seja forte. E a segunda é, você precisa ser homem, assumir todas as suas responsabilidades. Pode parecer até
ofensivo, mas não é. Neste momento, nós queremos influenciar você para que você seja altamente treinado em todos os pontos cegos da sua vida. Que você venha a pensar naquilo que você pode ser, naquilo que você pode desenvolver, naquilo que você até então não conseguiu ser e exercer, naquilo que até então você não conseguiu desenvolver plenamente, e dizer para você que há um potencial em você, dizer para você que há algo importante em você, de que há algo que você pode exercer, você pode desenvolver plenamente o seu potencial e atingir seus níveis cada vez mais altos. Existem áreas que você não consegue ver, nós chamamos de pontos cegos, áreas que você não consegue ver. Temos o intuito, o interesse de preparar você para assumir uma posição de governo, para você exercer o pleno governo, principalmente da sua casa e da sua família, né? Exercer todas as habilidades que você tem, que você consegue. Assumir todas as suas responsabilidades. Há uma máxima que diz, de Cole, um dos seus livros, ele diz o seguinte, que a maturidade não vem com a idade, mas na habilidade de você assumir e cumprir todas as suas responsabilidades. Repito, maturidade não vem com a idade, mas com a habilidade de assumir todas as suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. O primeiro passo é assumir. A vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma pessoa, ela possui muitas áreas. Nós falamos, minha vida amorosa, minha vida financeira, minha vida isso, minha vida aquilo outro. Existem tantas vidas, parece até um gato, né? Que tem 7 vidas. E tem uns que 7 vidas ainda não dá, precisa de 14. Né? Existem muitas áreas em nossa vida e essas áreas são deixadas a desejar porque nós não descobrimos o nosso potencial. Nós estamos apenas em ato. Apenas somos. Né? Este copo com água é apenas um copo com água, nada mais, e está ali parado. Talvez sua vida não atingiu os pontos que você deseja, porque sua vida está ali parada. Não houve um liberar desta potência, não houve um liberar desse potencial. Então aqui, a vida possui muitas áreas de responsabilidades. Por exemplo, para os homens, ou a maioria dos homens, posiciona a sua visão em apenas, os homens casados, em apenas sua vida social, o pagar contas, o exercer suas funções naturais, e acaba deixando um lado cego. Quais são esses lados cegos? Né? Muitas mulheres conseguem enxergar apenas um lado da vida, com uma viseira espiritual, uma viseira mental, e não conseguem enxergar esses lados cegos. E quando você não enxerga todo o seu potencial, você não consegue enxergar o seu lado cego, você não consegue se desenvolver naquela área, você não consegue crescer naquela área. Então, por exemplo, para os homens, algumas perguntas para nós entendermos aqui. Né? Áreas que nós precisamos praticar. Né? Como está a sua vida sacerdotal? Você tem vivido uma prática sacerdotal? Você tem vivido uma prática sacerdotal? Né? Como tem sido o seu sacerdócio familiar e conjugal? Como está a sua liderança familiar? Como está a sua liderança familiar? Eu costumo dizer que nós nos preparamos para casar, nos preparamos para a faculdade, nós nos preparamos para ir para a escola, nós nos preparamos para conquistar uma pessoa, o amor da nossa vida, nós nos preparamos, mas nós não nos preparamos para aquilo que é realmente relevante na nossa vida. Não que estudar não seja, mas algo que você vai precisar. Você já ouviu falar sobre preparar-se para ser marido, preparar-se para ser esposa? Eu costumo dizer para as pessoas e perguntar, você sabe ser marido? Você sabe ser filho? Você sabe ser esposa? Existe um manual para isso? Existe um manual para ser marido? Existe um manual para ser esposa? Existe um manual para ser tudo isso? O que eu preciso? Eu preciso de um guia. Nós vamos estar falando um pouquinho mais adiante sobre isso. Você tem sido um guia espiritual da sua casa? Você sabe como e onde se preparar, você homem?
Você sabe como se preparar para ser um guia espiritual? Como ser uma pessoa, uma esposa melhor, um esposo melhor? Existem tantas áreas mais, né? Tantas ou muitas áreas. Então venha conosco assumir a prática. Vamos assumir a prática das áreas da nossa vida que nós ainda não assumimos, né? Assumir as áreas da nossa vida que nós ainda não assumimos, as áreas que nós deixamos de lado, ou as áreas que nunca nos disseram como fazer, as áreas que nunca nos ensinaram como exercer. Eu quero te convidar aqui, né, para que você venha conosco assumir de forma prática as áreas da sua vida que você ainda não conseguiu. Assumir a direção integral do seu lar. Você, marido que me assiste, você, homem, sacerdote do lar, né? Eu oro para que Deus possa abençoar você em tudo. Por isso eu te convido a praticar. Praticar. Pastor, o que eu preciso praticar? Quais as áreas? O nosso sucesso, ele mora numa casa chamada prática. Numa casa chamada prática. Então eu quero te convidar para praticar o seu sacerdócio. Nas áreas que você nunca pôde vir. Nas áreas que você não pôde fazer e exercer. Certo? Eu quero te convidar para que você venha praticar conosco a sua liderança familiar. Pratique. Vamos praticar a nossa liderança familiar? Comece agora mesmo praticando. Praticar, né, a sua habilidade de ouvir, a sua habilidade de ouvir o coração da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Praticar o ato de ouvir. Às vezes o caos numa casa se estabelece porque nossa habilidade de ouvir, nós não paramos para ouvir os sonhos de quem está do nosso lado, ouvir os sonhos de sua esposa. A pessoa, se ela tem um sonho de fazer uma faculdade, de estudar, ouvir o sonho do seu filho de uma profissão, de alguma coisa. Então nós precisamos praticar a habilidade de ouvir, praticar o aconselhamento familiar. Já pensou em ser o conselheiro do seu filho? Para que o traficante da esquina não seja? Para que a mulher adúltera não seja? Já pensou em ser o conselheiro da sua esposa para que ninguém possa exercer essa função que é sua? Talvez ser o conselheiro lá da sua casa. Eu te convido a praticar. Ser uma pessoa em potência. Em potência. Não impotência, mas em potência. Não uma pessoa estática, mas uma pessoa que pratica, uma pessoa que vive, uma pessoa que põe em prática, como a palavra do nosso Deus nos instruiu aqui agora. Davi disse severamente para Absalão: seja homem, exerça a sua função, assuma as suas responsabilidades. Mulher, jovem que me assiste, né? Eu te convido a praticar o seu poder de resolver as coisas e não transferir, não dizer: faz o que você quiser, faça do jeito que você achar melhor, faça do jeito que for. Não, assuma a sua responsabilidade. Dá o seu parecer. Eu quero te convidar para você praticar o governo, praticar o seu governo. Eu quero te convidar para você dar a direção. Amém? Então, esse é um convite todo especial para você vir conosco, tá certo? Para você andar junto conosco, para você simplesmente deixar de ser ou estar estático, mas fazer alguma coisa. Há um ditado antigo que diz assim, que os homens erram por fazer as coisas, mas o pior erro é não fazer nada. Amém? Eu te convido a vir conosco, inscreva-se aqui no canal, né? Deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário aqui e ative o sininho para você estar recebendo as informações, recebendo quando aparecer um vídeo novo aqui no canal do C3, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu espero por você. É uma honra poder estar aqui com vocês.